Boa tarde, boa noite, na verdade, né? Meu nome é Guilherme, eu já me apresentei diversas vezes nos outros vídeos e vou seguir aqui da onde a gente parou na última transmissão. A gente está falando sobre administração pública, basicamente dos princípios, né, que regem a administração pública, e eu estou usando como referência, tá? O material aqui do professor Antônio Daudi, do Estratégia Concurso, que é muito bom, eu recomendo, mas eu já falei para vocês também que, enfim, material bom é o que não falta. Estou tentando puxar um pouquinho mais aqui o. É o maluco, né? Esqueceu de tirar a fita, porque eu estava com medo do Zuckerberg investigar a minha vida. E agora sim, vou dar boa noite novamente. Já me apresentei em outros vídeos, e não vou perder muito tempo com apresentações agora. Vou só tentar fazer aqui uma manobra para que a referência que eu estou usando aqui, o material, fique visível. Correto? Então, vou puxar um pouquinho para cá. Acho que agora foi. Foi. A gente tinha parado no princípio da impessoalidade, né, que é o segundo princípio do artigo 37, que rege a administração pública, e ficou faltando falar dos precatórios. É um assunto assim que dificilmente cai para técnico, né? Mesmo para analista, só se for na área jurídica ou numa área que tem a ver com isso. Precatórios é o seguinte, ele é mais uma acepção do princípio da impessoalidade. Por quê? É a maneira como são pagas as dívidas que o Estado tem para com cidadãos, empresas, particulares em geral, né? O que acontece? Você estava de bobeira na rua ali e a polícia te confundiu com um suspeito, né? Ela estava vendo algum suspeito de algum crime, e você era sósia do cara, você deu esse azar, enfim. E foi preso, foi levado para a delegacia, o Ministério Público moveu uma ação penal contra você, você foi processado, julgado, condenado, ficou meses ou anos na prisão. Moral da história. Depois descobriram que não era você não era aquele cara, e descobriram que, na verdade, o cara estava lá em outro lugar e prenderam o cara. Ou seja, foi um erro do Estado. O Estado vai te dever uma indenização. Você vai processar o Estado, né? No caso, se for um crime estadual, enfim, você vai processar a esfera competente, né? Geralmente é a União, em se tratando desse tipo de crime, mas pode ser o Estado também. Aí o que acontece? O Estado vai perder, certamente, essa ação e vai ficar te devendo uma indenização, né? Por danos materiais e morais, né? E provavelmente não vai ser um valor pequeno. O sistema de precatórios, e assim como você, diversas pessoas processam diariamente o Estado por conta de falta de medicamento no posto de saúde, uma cirurgia que o cara não conseguiu e acabou morrendo, a família vai e processa o Estado, e outras demandas. O Estado é constantemente, reiteradamente processado, certo? Para que não haja favorecimento na hora de pagar essas pessoas, e é muito dinheiro que rola nesses processos, existem os precatórios, certo? Que estabelecem lá no artigo 100 da Constituição o procedimento de precatórios para que cada um receba a quantia que lhe é devida dentro da ordem, para que não haja ninguém fure a fila. Eu processei, transitou em julgado hoje, e um cara que só conseguiu o benefício, né, conseguiu a sentença favorável a ele meses depois, receba primeiro do que eu. Então, para isso, existe o sistema de precatórios, ou seja, uma espécie de fila, né, através da qual o Estado vai pagando suas dívidas para com particulares, com empresas, ou até mesmo contra outros entes, né? Uma prefeitura pode processar o Estado pode processar a União, e por aí vai. Então, para não haver pessoalidade, essa última acepção do princípio da impessoalidade
é o regime de precatórios, tá? Que está lá disposto no artigo 100 da Constituição. É bem complicado, é meio grande e não vale nada a pena você estudar. Só vale a pena você saber que ele existe e mais ou menos como ele funciona, né? Então, em síntese, nós temos aqui essas acepções, né, do princípio da impessoalidade: concurso público, licitação pública, impedimento e suspeição, conduta do agente imputado ao órgão, né, que é o agente imputativo, e os precatórios, né, que não estão aqui no material que eu estou lendo, mas eu estou incluindo por conta própria. Aqui o material dá outros exemplos, mas eu considerei menos importantes, certo? Então eu vou seguir adiante. Estou só tentando ajustar aqui a margem para ficar legível aqui, porque nós vamos entrar no princípio da moralidade, que também é um princípio importantíssimo, né? E, enfim, o princípio da moralidade administrativa está ligado à honestidade, à ideia de ética, né? De bons padrões éticos, né? Boa fé, lealdade, né? Por exemplo, na Lei 9784, que vamos estudar, porque ela vai cair no concurso do MP, tanto no MPRJ quanto no MPU, nós temos lá no artigo 2º, né? Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de... E no inciso 4º, perdão, ação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, né? Tudo isso está ligado ao princípio da moralidade. Segundo o Eli Lopes Meirelles, né, vale a pena, se você tiver tempo e dinheiro disponível para comprar um livro desse cara. Ele tem um livro famoso de direito administrativo que vem sendo atualizado, tá? Então, não se preocupa que é um livro antigo, mas ele já faleceu, inclusive. O livro continua sendo atualizado pela editora conforme surgem novas leis, mudanças no livro, novos entendimentos, etc. Então, é um livro que vale a pena. Eu tinha esse livro, não sei onde foi parar. E ele leciona que o agente administrativo, como ser humano dotado de capacidade de atuar, deve necessariamente distinguir o bem do mal, o honesto do desonesto. E, ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal. Nós falamos sobre isso. O justo do injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o oportuno, mas também entre o honesto e o desonesto. Muitas vezes uma coisa pode ser oportuna, né? Ela pode ser legal, ela pode ser justa, mas por algum motivo ela pode não ser ética. Então cabe aí a discricionariedade do agente lançar mão desses princípios. Vale a pena também você dar uma olhada. Quem vai fazer MPU talvez esteja na ementa, eu não lembro agora. Ver o Código de Ética do Servidor Federal, que é o 1171, ou 1171. É engraçado esse número, né? 171, tratando-se de Executivo Federal. Mas é um número de ordem, foi por acaso, né? Dá uma olhada também, porque ele tem coisas interessantes, e ele não é um decreto longo, é um decreto de fácil leitura. E aí a gente vai seguindo, né? Apesar do aparente conflito entre legalidade e moralidade, os princípios da legalidade e da moralidade se complementam materialmente. Vejamos aqui a lição de Marcelo Alexandrino, vou até grifar aqui, tá? Do material do professor Antônio Daudi e eu acho que Renan Araújo, salvo engano. Para atuar em consonância com a moral administrativa, não basta o agente cumprir formalmente a lei. É aquilo que eu estava falando. Aplicá-la em sua mera literalidade. É necessário que se atenda à letra e ao espírito da lei. A letra é o que está escrito, tá? Que ao legal junte-se o ético. Não mais se tolera a velha e distorcida ideia de que o agente público poderia dedicar-se a procurar brechas na lei no intuito de burlar os controles incidentes sobre a sua atuação, né? Porque existe controle interno, externo, como nós já falamos, e vamos falar mais ainda. E dessa forma promover interesses espúrios. Por essa razão, é acertado asseverar que o princípio da moralidade complementa ou toma mais efetivo, materialmente falando, né, o princípio da legalidade.
Então, são princípios que estão entrelaçados, legalidade e moralidade. Você não pode separar um do outro, que você não vai estar agindo de acordo com a juridicidade, aquilo que eu falei na última transmissão. Deixa eu ver se vale a pena. A moralidade administrativa... Ok. A moralidade administrativa se difere da moral comum em razão de dois aspectos. Eu não vou ler aqui o que está escrito, que eu tinha grifado, eu vou falar com as minhas próprias palavras, tá? A moralidade administrativa, gira em torno de tudo aquilo que eu falei, certo? Regras, regramentos, normas primárias, secundárias, princípios. E ela é diferente da moral pessoal. Por exemplo, o que é imoral para um cara de uma determinada religião, por exemplo, sacrifício de animais, é perfeitamente moral para um praticante do candomblé, que sacrifica lá galinhas ou outros animais nos seus rituais. Inclusive, isso é autorizado pelo STF, né, para fins religiosos, sacrifício de animais. Mas veja bem aí, você que é um pai de pet, mãe de pet, né, agora isso está na moda, você com certeza deve ser totalmente contra isso. Mas o praticante daquela religião, você não pode simplesmente ir de encontro à moral, né, aos conceitos, aos preceitos morais daquele sujeito, porque ele tem outra formação, outra cultura, entendeu? Outra forma de ver o mundo. Então, sem deixar de desconsiderar a lei, a moralidade, em nível particular, ela é fluida, ela varia, diferente da administração pública. Na administração pública, a moral ela deve seguir de forma rígida, jurídica, objetiva, né? Com conteúdo formado a partir do ordenamento jurídico, né? Normas, regras, normas divididas em regras e princípios, certo? Quando se fala em moralidade administrativa, que eu estou pegando do material, temos que nos lembrar do dever de probidade, né? Aplicável a todo agente público. Tal dever, caso descumprido, resulta nos chamados atos de improbidade administrativa, os quais sujeitam o infrator a diversas penalidades legais nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, sintetizado da seguinte forma, e também da lei, né, 8429, que é a LIA, Lei de Improbidade Administrativa. Mas esse parágrafo 4º do artigo 37, nós vamos voltar nele ainda e vamos abordar a lei de improbidade administrativa. Esses atos de improbidade importarão suspensão dos direitos políticos, grave que é suspensão, não existe no Brasil cassação de direitos políticos, tá? Isso costuma cair como pegadinha em prova, tá? Perda da função pública, né? Por improbidade o cara pode ser afastado do serviço público em definitivo, ser demitido, né? Contrariando aquela propaganda daquele curso muito famoso, que é muito bom, mas que está com uma propaganda meio fanchones, aí, que eu não curto muito, que é nunca mais seja demitido. Se você for tomar posse, se tornar estável, servidor público, e cometer um grave ato de improbidade administrativa, você está sujeito, sim, à demissão, dentre outras possibilidades previstas na própria Constituição. Também importarão atos de improbidade administrativa e indisponibilidade de bens, né? Seus bens podem ser cautelarmente detidos, né? Você não pode vender a sua casa, nem seus carros, nem outros bens que você possui, títulos, né? Da dívida pública, títulos diversos, né? Ações, tudo isso são bens de que você dispõe e você pode ficar com eles indisponíveis temporariamente até que o processo se conclua e você seja considerado julgado ou inocente. Se for, por exemplo, um prejuízo ao erário, pode ser que você seja executado, esses seus bens sejam executados para pagar aquele prejuízo. Talvez não todos os bens, mas uma parte deles. Ou talvez todos os bens e você fique sem nada e ainda fique devendo ainda, né? Ressarcimento ao erário, que diz diretamente respeito ao que eu acabei de falar, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, tudo que eu falei antes está na esfera administrativa. E, por último, existe ainda uma ação penal cabível que pode te dar, né, cana dura, cana brava, cadeia, chilindró, né? A Constituição Federal tipifica, melhor dizendo, como crime de responsabilidade do presidente da República a atuação contrária à probidade administrativa. Foi assim que já caíram presidentes, mais de um, né? Por impeachment, né?
e outros aí estão sujeitos a isso, inclusive nos dias de hoje. Aí eu tenho visto muito, não estou acompanhando muito para não me contaminar por notícias, não quero ficar me envolvendo em política, mas é um fato. Certo? E a definição de probabilidade, provavelmente aqui tirada aqui de dicionário, a probabilidade é a qualidade de quem aproba. Tem sentido de integridade, honestidade. Na Constituição Federal, no artigo 85, falando daquela questão do presidente da República, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, inciso 5º, a probidade na administração. Certo? Então, destaque-se especialmente a ação popular, uma garantia constitucional, nós falamos sobre ela, se eu não me engano, que legitima o cidadão a provocar o controle de legalidade e legitimidade dos atos administrativos por parte do Poder Judiciário, especialmente no tocante à moralidade. Ou seja, qualquer cidadão ou grupo de cidadãos é legítimo para propor perante o Judiciário ação popular em vistas à busca da moralidade na administração pública. Então, na verdade, o dispositivo do artigo 5º, ele é 73, então nós não lemos ele ainda. Nós paramos aí no 50, né? Não falta muito. Ele diz o seguinte: Constituição Federal, artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para a procuração popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. O autor é o cidadão que foi lá e propôs a ação popular. Se ele não tiver agido de má-fé, não tiver inventado, não tiver querendo simplesmente perseguir algum político, alguma coisa assim, ele está isento de custas, ele não tem que pagar aquelas custas do judiciário que são caríssimas, provavelmente numa ação popular são mais caras ainda, salvo comprovado má-fé, né? Isento de custas e ônus da sucumbência. Se ele não conseguir provar aquilo que ele está alegando e, entre aspas, a ação dele não proceder, perder, né? Ele não tem que arcar com os ônus da sucumbência, né? Que são aqueles ônus que você, quando perde um processo, paga. Você, além de pagar as suas custas, você paga as custas da parte que derrotou você e paga o advogado dessas custas. É basicamente isso o ônus da sucumbência. Né? Relacionada também à moralidade, merece destaque a proibição à prática do nepotismo. Nós já falamos sobre isso, mas não custa nada ficar repetindo, né, de tempos em tempos. Em tese, se alguém é designado para ocupar um cargo, puramente em razão dos laços de parentesco que possui com a autoridade pública, há uma ofensa aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da eficiência, previstos constitucionalmente, certo? Nós temos, falando sobre isso, a súmula 13, muito famosa, cai muito em concurso, né, que é a súmula do STF, súmula vinculante número 13, que consolida a proibição à prática do nepotismo. E ela diz o seguinte: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau, ou seja, linha reta é pai, avô, filho, neto, certo? Colateral é seu cunhado, entendeu? Irmão é colateral e por aí vai. Inclusive na autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Então, o que o dispositivo, que é meio complicado, diz é que você não pode nomear alguém simplesmente por ser seu amigo ou parente, principalmente parente, de linha reta, colateral, ou por afinidade. Afinidade é padrasto, madastro, irmão de criação, filho, como é que se diz? Adotivo, né? Seria... Adotivo não é, adotivo passa a ser filho legítimo, mas
parentes por afinidade, certo? Pessoas que se agregaram à sua família, cunhados com cunhados, esse tipo de coisa, que o pessoal costuma brincar, né? O Brizola dizia, cunhado não é parente, Brizola é presidente. E você não pode nomear essas pessoas para cargos de confiança, nem para funções gratificadas, em nenhum dos poderes da União e em nenhuma das esferas, certo? E compreendido, né, vedado também o ajuste mediante designações recíprocas. O que é isso? Eu não vou nomear o meu irmão, meu assessor, eu não vou dar um cargo de confiança para o meu irmão no órgão onde eu sou autoridade máxima, mas eu converso com outro cara que é de órgão de autoridade máxima e falo para ele, olha só, eu nomeio a sua prima, a sua irmã, a sua esposa, e você nomeia o meu irmão. E aí vai havendo um nepotismo cruzado. As pessoas vão fazendo esses arranjos, entendeu? Hoje em dia isso é muito fácil de descobrir e o cara acaba caindo numa ação de improbidade administrativa, né, que pode causar muito prejuízo a eles. É isso que se chama designações recíprocas, certo? Isso viola a Constituição Federal. Então, a súmula, só para reforçar, a súmula vinculante 13 do STF alcança todos os poderes e todas as esferas de governo, seja municipal, federal, estadual ou distrital, estende-se pela administração direta e por toda a administração indireta, já falamos um pouquinho sobre isso, tem como objetivo as nomeações para cargos em comissão, bem como as designações para funções de confiança. Ainda vamos falar sobre isso no artigo 37, na sequência. Os laços de parentesco vão até o 3º grau da autoridade servidor nomeante. Então, primo pode, tá? Primo é 4º grau. Depois eu explico por quê nessa contagem aí de grau de parentesco. Primo, sobrinho, pode. Mas antes disso, mais próximo que isso, não pode. Abrange o nepotismo cruzado ou transverso resultante de designações recíprocas. Foi aquilo que eu falei do camarada. Eu não nomeio meu filho, mas eu peço para um outro cara de outro órgão, em outra entidade, nomear meu filho, eu vou e nomeio a filha dele. E um outro cara nomeia a esposa de um outro elemento, esse outro elemento vai e nomeia a filha de um, e vai fazendo aquela confusão danada. No final, tudo é nosso, né? Está tudo dominado, está tudo em família. Não existe a edição de lei formal para coibir a prática. A vedação decorre diretamente dos princípios constitucionais. É interessante essa afirmação aqui, não exige a edição de lei formal, para você ver que o princípio da vedação ao nepotismo, ele próprio, por si só, tem força de lei. Então, não precisa uma lei de vedação ao nepotismo para que você coíba a prática do nepotismo. Basta que exista esse princípio constitucional. Mais um exemplo aí de como os princípios têm a característica, né, de serem cogentes, né, de serem imperativos, né, ao administrador público e ao administrado. Tem um caso que eu já falei, mas eu vou repetir, ele está aqui nas lições aqui dos professores que eu mencionei, do material que eu estou usando. Há, no entanto, situações excepcionais que não são alcançadas pela vedação da súmula vinculante 13. Uma delas é a nomeação para cargos políticos, a exemplo dos cargos de ministro de Estado, secretários estaduais ou municipais, que equivalem a ministros nas respectivas esferas. O que isso quer dizer? Se é um cargo político, eu vou lá e sou eleito governador do Rio de Janeiro, Guilherme, governador do Rio de Janeiro. Eu tenho uma filha que é advogada e eu a considero competente para assumir a Secretaria de Segurança Pública, porque ela é advogada, porque ela é especialista na área penal. Então, eu vou lá e nomeio minha filha. Isso não é proibido, porque em cargos políticos, são cargos muito sensíveis, é até importante que você nomeie pessoas da maior confiança possível, certo? Então, esse tipo de nomeação em cargos políticos, certo? O presidente da República pode nomear como ministro da Justiça, ministro da Economia, o filho dele, ou a esposa dele, entendeu? O Lula lá poderia nomear a Janja para ministra de alguma coisa, né? O problema é que ela não tem condições de ser nem professora primária, então ela não vai pegar muito mal, ele não vai colocar. Agora, se ela fosse, né, essa Janja,
uma pessoa altamente gabaritada em assuntos, por exemplo, econômicos, financeiros, patrimoniais, contábeis, ela poderia aí estar numa pasta dessas, numa secretaria ligada à economia, né? E à organização, ao orçamento, a assuntos do tipo. Não haveria problema algum. Poderiam chorar, reclamar, mas não se trata disso, né? O Lula já cometeu essa bobagem uma vez, indicando para presidente alguém completamente despreparado e ignorante, e deu no que deu. Não preciso falar muito, né? Eu evito falar de política, mas tem horas que o troço vem, né? Em outras palavras, a vedação do nepotismo aplica-se apenas aos cargos de natureza administrativa, não aos cargos de natureza política, certo? Então, seguindo aqui, no princípio da moralidade, né? Nós vamos finalizar aqui com um dispositivo que foi uma alteração da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa, sofrida a partir da Lei 14.230 de 21. Né? O nepotismo, em regra, passou a ser enquadrado como ato de improbidade administrativa na modalidade violação de princípio. Então, não havia essa lei, mas em 2021, a Lei 8429, Lei de Improbidade Administrativa, foi emendada e aí passou a ser aceito, passou a ser prescrito em lei, né? Passou a ser uma prescrição normativa, regrativa, a improbidade administrativa. Então, eu já li esse artigo antes, falando da impessoalidade, vou lê-lo agora a respeito da moralidade. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. E aí a conduta é essa, no inciso 11, nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, inclui o terceiro grau, de autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendendo o ajuste mediante designações recíprocas. O que essa lei... deixa eu voltar nela aqui. O que essa lei 14.230, que alterou a LIA, o que ela fez? Ela pegou a súmula e jogou na Lei 8429, Lei de Improbidade Administrativa. Seguindo, vamos ao princípio da publicidade, certo? E vamos parar nele, porque o da eficiência eu vou fazer uma transmissão só para ele, porque aí eu vou falar muito de administração pública, e já vou tentar puxar assuntos do assunto administração pública, da área de administração para técnico do MPU. Vamos parar na publicidade. O princípio da publicidade existe a ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública, tornando-os transparentes aos administrados, à exceção das hipóteses de sigilo prevista em lei, certo? Então, a divulgação oficial de um ato, né, tem o cômputo dos prazos e começa a produzir efeitos externos. A partir do momento que você divulga, ele passa a produzir efeitos. As pessoas têm notícia daquele ato, elas já estão sabendo, então elas já estão atentas àqueles atos e submissas legalmente àqueles atos. Né? Além disso, e com a devida transparência que se viabiliza o controle da condução dos administradores, certo? Então, o princípio da publicidade ele é fundamental para dar publicidade, transparência, vigência e eficácia das leis e dos atos administrativos, atos materiais, né? Por exemplo, a nomeação de um servidor ela tem que ser publicada. Enquanto ela não for publicada, ela não tem valor, certo? Na Constituição Federal, no inciso 5º, no artigo 5º, inciso 33, nós já lemos esse artigo, vamos reler, né? Não custa nada. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas sempre aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Eu já falei sobre isso, acho que não convém repetir, né? Volte lá nos outros vídeos, leia seu material, que vai estar tudo explicadinho lá. E o inciso 60, e que diz que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim o exigirem. Eu vou ter que fazer um intervalo porque está tocando aqui o interfone.